Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela África do Sul, a Premiership, a 18ª rodada, temos a equipe do Golden contra a equipe do Orlando. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, das semifinais, temos a equipe do Inter de Milão contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, abertura 14ª rodada, temos a equipe do Cúcuta contra a equipe do Real Santander. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Alianza Lima contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quarta rodada, temos a equipe do Carabobo contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Nacional Potosí contra a equipe do Guarani. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Luqueno contra a equipe do Godoy Cruz. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Defensa e Justiça. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção, esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a sexta rodada, temos a equipe do CRB contra a equipe do Cuiabá. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, encerramento, a 22ª rodada, temos a equipe do São Carlos contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Colo-Colo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Boston River contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes
equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do América de Cali. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a sexta rodada, temos a equipe do Atlético Clube contra a equipe do Vila Nova. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quarta rodada, temos a equipe do Bulo Bulo contra a equipe do Penharol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Melgar contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.